Boa tarde, Denise. Boa tarde, Ana. Tudo bom? Como é que vocês estão aí? Boa tarde. A Aninha Brito também está aí. Pessoal se preparando aí para os estudos, para o horário. Que bom. Nosso irmão Alberto é que mandou recado dizendo que ele não ia poder participar, mas tudo bem. Vamos lá, vamos começar Eu aqui. estou falando aqui com o microfone fechado. Fica com Deus, tá? Fica não, vamos ficar juntas. Ai, meu Que Deus. bom, que bom. Estamos todos juntos aqui. Bem, meus amigos, está chegando aqui o nosso horário, já são 16h20, o horário que nós nos reunimos para fazer o nosso estudo das epístolas de Paulo, e nós estamos estudando essa obra, né? Paulo de Tarso e as leis morais. Nós encerramos na semana passada o tema que era lei de reprodução, que é Paulo de Tarso e as leis morais. Então, a lei de reprodução é uma das leis morais. E tinha um subtítulo, né? Paulo e Abigail. Então, nesse capítulo, nós falamos sobre esse relacionamento entre Paulo e Abigail, a questão do relacionamento sexual, que tanto envolve os seres humanos, né? Os espíritos em si mesmos, e que traz, ao mesmo tempo, uma série de, às vezes, dificuldades para o espírito, quando ele não sabe lidar bem com esse tipo de coisa. E aí, ao final desse capítulo, é pena que eles não estão aí. A Carmen, assim como o Alberto, pediram que nós trouxéssemos um tema para envolver essa questão da sexualidade. Era a questão do homossexualismo, do transexualismo, da união homoafetiva, sobre a adoção. E eles nos pediram esse tema para a gente, ao final do capítulo, a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. E eu trouxe esse assunto hoje, porque nós terminamos o capítulo na semana passada. É uma pena que eles não estejam aí para poder participar desse estudo, já que foi muito mais solicitado por eles. Mas vamos lá. Então, como é que nós vamos começar? Nós vamos começar, eu fiz alguns textos, algumas, os PDFs para a gente estudar, que realmente é um tema muito interessante, um tema que envolve, né, todos nós na atualidade. Nós estamos vendo por aí a questão do homossexualismo, das relações homoafetivas. Então, nós vamos começar aqui, mas antes vamos fazer a nossa prece, né? A gente sempre gosta de fazer a nossa prece na abertura do nosso estudo. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Mestre, aos nossos amigos espirituais, a Francisco de Assis, pedindo um amparo, pedindo ao auxílio que todos nós necessitamos para continuarmos a nossa caminhada. Que Deus nos fortaleça, que Deus proteja nossas famílias, nossas casas espíritas. Pedimos aqui, Senhor, que por acréscimo e misericórdia, o Senhor possa amparar também todos aqueles nossos irmãos sofredores e que cada um de nós tenha cada vez mais certeza da sua fé e da tarefa que deseja abraçar, para que assim possamos servir ao Cristo com mais eficiência a partir do momento que vamos promover a nossa transformação íntima. Que a tua luz, Senhor, sempre nos ilumine. Graças a Deus. Então, eu vou começar aqui com um texto do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles. Eu vou ler um trecho que a Joana que fala sobre esse assunto, que né, ela traz no capítulo, quem quiser anotar para depois procurar, no capítulo 6,
Após a Tempestade, capítulo 6. A Denise está aí também, né? Denise, Ana. Então, lá, no capítulo 6, que tem por título Sexualidade. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, ela diz assim no capítulo 6: transexualidade ou homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e assexualidade são os nomes que a gente escuta falar, não é? Na televisão, esses nomes estão sendo, vamos dizer assim, fala-se quase todo dia sobre isso. Como ela falou aqui, transexualidade ou homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e assexualidade, né? Que se exteriorizam no campo da forma. Essas formas de ser se exteriorizam no campo da forma ou nas sutis engrenagens da psique, da nossa mente, têm suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito. Então, essas questões ligadas à transexualidade, homossexualidade, heterossexualidade, e tem um monte de nomes, né? LGBTQIA+, e tem cada dia aparece um nome novo. Ela diz que essas questões, né, elas surgem no campo da forma ou nas sutis engrenagens da mente, tem suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito. Então, essas questões que surgem do nosso corpo físico estão aí na atualidade, a gente está vendo na televisão toda hora, elas têm sua origem no espírito. E ela continua aqui. As expressões em que hoje a sexualidade se manifesta e recebe muitas vezes o ridículo ou a chacota, quer dizer, o deboche ou a chacota. O aval, quer dizer, o apoio à imitação da sociedade, examinadas pelo lado espiritual, merecerão de futuro justo tratamento por legisladores e psicólogos, médicos e psiquiatras, educadores e sociólogos, e terão corrigido a feição do problema, ensejando mais amplo entendimento nobre da vida, em todas as suas manifestações e finalidades. Está dizendo que muitos de nós debocham desses irmãos, não é? Fazem piadinhas desses irmãos. Não é? E ela fala, né? Alguns recebem apoio, amparo, né? Então, ela diz que, examinando isso pelo lado espiritual, no futuro, nós poderíamos até dizer, né, que esse futuro já vem se apresentando aí, porque esse livro aqui, Após a Tempestade, ele foi, pelo menos o prefácio dele, foi em 1974. Gente, já são 54 anos. Vamos dizer assim, 53 anos. E nós estamos em 23. O ano que vem vão fazer 54 anos, né? Então, há 54 anos atrás, quando nem se falava dessas coisas, não se costumava falar sobre essas coisas há 54. Eu não me lembro. Eu, quarta-feira, faço 65. Quer dizer, eu não me lembro de, com 10 anos, ouvir pessoas falarem de transexualidade, bissexualidade. Eu não me lembro, né, dessas conversas. Eu me lembro, sim, que esses irmãos já existiam. Ou melhor, claro, eles sempre existiram, mas já existiram, era aquela coisa muito velada, né? E quando parecia alguém, todo mundo assim fazia aquelas piadinhas, né? Mas sempre tudo, os comentários eram muito assim, escondidos. Não se falava abertamente, como o sujeito vai para a televisão hoje e diz que é bissexual, tranquilamente, que a gente vê.
Hoje, o artista, o jogador de futebol, o ator, o músico, dizer na televisão: eu sou bissexual, eu quero apresentar, de repente, uma mulher, eu quero apresentar aqui minha esposa, ou um governador, como nós temos um governador, apresentar na televisão, depois da eleição, o marido dele, um governador. Isso é comentado hoje, mas há 54 anos atrás, jamais, jamais. E nós ainda temos alguns países hoje, essa semana eu estava falando, não é à toa, né, que a gente vai tocando no assunto, um país da África, onde as pessoas que se revelam homossexuais, elas são presas, e podem ser até condenadas à morte. É aqui, não é lá nas Arábias da vida, não. É aqui na África, nosso continente vizinho. Então, tem um país aí na África, e deu a matéria essa semana no Jornal Nacional, sobre esse país onde os homossexuais, se descobertos que eles estão morando junto, eles são presos e podem ser condenados à morte. Mas aqui em 1974, no máximo 75, é porque o livro demorava para ser publicado, né? Em 74 ela escreveu o prefácio, quer dizer, em 75 ele deve ter sido publicado, né? Mais ou menos. Ela fala aqui sobre esses temas do homossexualismo. Então a gente vê, gente, como os livros espíritas eram avançados, podemos dizer assim, né? Bem avançados, porque um tema que não era nem discutido, e nós já temos um livro de 1974 usando essas expressões, transexualidade, bissexualidade, assexualidade, bem clara, e ela fala que no futuro, quer dizer, 54 anos depois, 50 anos depois já é um bom futuro, né? Porque se foi em 74, quer dizer, 50, o ano que vem faz 54, 50 anos, desculpe, o ano que vem faz 50 anos. O livro tem mais ou menos 49 anos. 49, 50 anos já é bastante tempo, podemos considerar o futuro. Ela diz que essas expressões, tá, que hoje são, no caso, em 1974, recebia muita chacota e o ridículo, hoje ainda também temos isso, será tratado pelos legisladores. Olha aí, já alguns países, como o Brasil, reconhecendo o casamento entre os homossexuais. São os legisladores já tratando disso de uma forma diferente, né? Dentro da lei, reconhecendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós já temos, e ela falou isso há 50 anos atrás. Ela falou também que psicólogos, psiquiatras, educadores, sociólogos também vão discutir sobre isso, vão falar sobre isso, né? Buscando um maior entendimento sobre esses fatos, né? Entendimento nobre da vida, em todas as suas manifestações e finalidades. E ela falou: isso vai ser o que hoje é muito ridicularizado, infelizmente, 50 anos depois, em 2023 ainda será estudado com mais cuidado no futuro, né? Aí ela continua aqui: singularmente vinculada à anterioridade do espírito, a problemática do sexo exige carinho e caridade, respeito e dignificação. Então, ela está falando que essas questões ligadas à sexualidade estão muito ligadas também às vidas anteriores, nossas vidas anteriores. A gente vê muito, quem trabalha em escola, ou mesmo quem não trabalha, mas é bem observador, às vezes você vê crianças com 4, 3, 5 anos, e você observa o comportamento, o modo de agir, e você já percebe
que aquelas crianças já têm uma orientação sexual ligada à homossexualidade. Eu trabalhava em escola, via às vezes as turminhas do jardim, e já via crianças pequenininhas, principalmente meninos, né? Porque a menina não dá para você perceber bem na época, mas o menino dá. O menino dá. Já com aqueles trejeitos femininos, sabe? Do modo de andar, das preferências das brincadeiras com as meninas. Crianças pequenininhas. E as meninas, o que eu achava bem interessante, é que as meninas, quando tinham um coleguinha nessa idade, né, elas aceitam. Aquele menino, ele passava a integrar o grupo das meninas com uma facilidade muito grande. E a menina de 5, 6 anos, como a de 7, de 8, o reconhecia no grupinho delas como se ele fosse uma delas, uma menina também. Entendeu? A criança, a menina o aceitava do grupo e conversava com ele como se fosse uma outra menina qualquer. É como se a criança muito novinha ela tivesse a sensibilidade de perceber a alma, aquela alma feminina no corpo masculino, entendeu? A criança muito nova, parece que ela tinha essa sensibilidade de perceber essa alma feminina no corpo masculino, tanto que elas logo aceitavam e chamavam ele para brincar com elas de boneca, para brincar de roda, para brincar das brincadeiras que as meninas gostam de brincar, sem criar aquela ideia, e eu não quero brincar com a gente, não. Elas aceitavam com uma facilidade, assim. Aí você percebia que a criança muito nova, é como se, no caso, as meninas, é como se elas reconhecessem uma igual na questão do gênero. Eu achava isso muito interessante. E ela diz aqui, né? Organizado pela divindade para sublimes mistérios, não o sexo, né? Não pode ser utilizado levianamente, né? Então, como ela falou anteriormente, essa questão do sexo está vinculada à anterioridade do espírito, a problemática, e essa problemática do sexo exige de nós carinho, caridade, respeito e dignificação. Nenhum de nós deve debochar, entendeu? Desses irmãos que trazem essas questões. E aí ele fala, né, que o sexo não pode ser utilizado levianamente. Todo abuso impõe imposto de carência. Qualquer desconsideração esculpe desordem e tormento. Então, nessa questão do sexo não ser utilizado levianamente, isso é para todos. Não é só para os homossexuais, para os transexuais, para os bissexuais. É também para os heterossexuais, para todos nós. Nenhum de nós deve usar o sexo de forma leviana, porque todo aquele que usar o sexo de forma leviana vai ter que responder por isso. Né? Vai ter que responder por isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque de achar que a questão envolve apenas os nossos irmãos homossexuais. Não. Esse caso aqui de você saber usar bem, isso é uma questão que envolve a todos nós. Aí ela diz aqui, se te encontras num capítulo punitivo da sexualidade, fora da atividade santificante para a qual doutou o Criador, não te conspurque nem te degrades, mesmo que a mentalidade da época não te seja favorável, te aplauda. Então, que todos nós temos que tomar muito cuidado com a questão de sexualidade, para que a gente não venha a cair. Depois ela vai dizer assim, ama
Deixa eu só ver até onde ela foi. Ah, ela vai dizer assim: é, esse problema das questões do sexo, da homossexualidade, né, não será resolvido de um golpe. E se não for devidamente cuidado, mais ele pode se agravar. Tá? Então, tem pessoas que acham, né, que existe tratamento médico para as pessoas deixarem de ser homossexuais. Tem até umas igrejas que estão, dizem que fazem tratamentos, né? Inclusive, é uma questão até muito cruel com jovens, tratam jovens homossexuais, sejam homens ou mulheres, até de forma cruel, prendendo, dando terapia de choque, receitando remédios pesados, de tarja preta, quando não chegam até fazer exorcismo. Às vezes eles criam os tratamentos tão terríveis que a pessoa vem até morrer. Isso quando, em alguns lugares também, estava vendo essa semana, um caso de um pai e de uma mãe lá no Afeganistão da vida e matou 2 filhos, o pai e a mãe. Um, ele era diretor de cinema lá, no Afeganistão ou no Irã, não me lembro bem, mas acho que é Afeganistão. Ele era diretor de cinema. E o pai desconfiou, né? Que, como ele andava muito com jovens, né? Ele era professor de cinema de uma faculdade e já tinha feito alguns filmes. Não, acho que é Irã, acho que é Irã. Já tinha feito alguns filmes, curta-metragens, sabe? E ele vivia na Europa, e ele voltou para casa para morar com os pais, né? Porque os pais já tinham já seus 80 anos, os dois. Os dois. E os pais, né, aqueles religiosos altamente radicais, vendo que ele vivia cercado por amigos, né? Diretor de cinema, voltado às artes, desconfiaram que ele era homossexual. E ele era. Então a mãe ofereceu a ele uma comida com um veneno, né, para ele dormir, assim. Ele dormiu, o pai o matou com várias facadas, depois o pai e a mãe esquartejaram o filho e jogaram na beira do rio. Depois foram presos, porque se descobriu, né? E a polícia foi na casa deles, encontraram os vestígios, né? E o pai e a mãe disseram que não, que fizeram aquilo com toda tranquilidade, não tinham Alzheimer, mas fizeram aquilo porque ele estava cometendo um pecado perante Deus. E Deus deu a eles, os pais, o direito de vida e morte sobre seus filhos. Então, eles mataram o filho. Assim. Foi agora. Final de 2022, descobriram há pouco tempo. Vejam a que ponto chega o nosso preconceito. E não, esses não foram os primeiros. Com certeza não foram. Não foram os primeiros. Tá? Nesses países assim, vários outros pais já mataram os filhos por causa disso. Porque não aceitam. Aí entra a questão da vergonha, né, do orgulho. Oh, meu filho está envergonhando a nossa família. Na época que houve a AIDS começou a surgir, quantos pais expulsaram os filhos de casa? Né? Com vergonha de que aquele filho está manchando o nome, a honra da família. Então, ela fala aqui que não adianta você
tentar internar esse filho para poder arrancar dele o demônio, achar que através de um tratamento você vai curar, que isso é uma doença. Isso não é doença. Não é doença nenhuma, tá? Então, quem acredita que isso é questão de doença, está totalmente errado. Totalmente errado, né? Isso é que são questões, como ela diz assim, são questões do espírito. São questões do espírito, tá? Então, não é questão de doença nenhuma. Nenhuma. E como ela mesmo falou aqui, isso são coisas que não vão ser resolvidas de uma hora para outra. Não vão ser resolvidas assim, tá? O problema não será resolvido de um golpe, não devido. E se não for devidamente cuidado, poderá até se tornar mais grave. Então, ela diz aqui: ama, seja qual for a situação que te depares, esparze amor pelo caminho, semeando estrelas de esperanças, amanhã elas brilharão para ti. O problema do sexo é do espírito, e somente do espírito virá para ele a solução. Então, não adianta vir com remédios, com tortura, sabe, com essas coisas absurdas. Não adianta, não será resolvido. E aqui, nesse livro, Forças Sexuais da Alma, do Dr. Jorge Andréa, ele fala da seguinte, ele diz assim: quando falamos de intersexualismo, devemos entender como sendo o indivíduo que, desde o nascimento, intersexualismo, né? Apresenta a genitália ambígua, de modo a exigir cuidadosa pesquisa na definição do sexo. Então, quando alguém usa a expressão intersexualismo, é quando o indivíduo tem essa indefinição da genitália. Não se sabe se é menino ou se é menina, né? Aí ele diz que, nesses casos, quase sempre, há alguma predominância de fatores em determinado polo sexual, que contribuem na avaliação e definição sobre o sexo. É o que poderíamos também denominar de pseudo-hermafroditismo, porquanto o hermafroditismo significa a existência de órgãos reprodutores dos dois sexos, em potencialidades idênticas num determinado ser. Seria o chamado andrógeno, que era essa palavra, né? Então, quando ele fala pseudo-hermafroditismo, que o hermafrodita é aquele que tem dois órgãos reprodutores. Dos dois, alguns animais são hermafroditas. Alguns animais são. Mas no ser humano não existe. Por isso ele fala pseudo. Porque no ser humano não existe, no ser humano, pessoa que tem os dois órgãos sexuais ativos. Entendeu? Você não pode encontrar uma mulher que engravida e, ao mesmo tempo, que engravida outra mulher. Que ela teria, no caso, o órgão sexual feminino e o masculino, os dois ativos. Então, se ela tiver um relacionamento com um homem, ela engravida. Agora, se ela tiver relacionamento com outra mulher, por ela ter um pênis, ela engravidaria outra mulher. Então, não existe ser humano assim, que tenha útero, ovário, uma vagina, um útero, um ovário e um pênis. Tudo ativo. Se relacionar com o homem, pode engravidar do homem. Mas se ela se relacionar com uma mulher, o pênis dela pode
né, na relação sexual, através do pênis dela, engravidou. Isso não existe no ser humano. Então, ele fala pseudo-hermafroditismo, porque a criança pode nascer com os dois órgãos, mas normalmente um vai ser mais ativo e o outro não. Aí o médico faz uma análise, verifica se a criatura tem útero, tem ovário, ou, de repente, não tem útero ou tem ovário, mas tem os testículos, tem os órgãos sexuais. Então, ele sabe que ali, um deles está, vamos dizer assim, usar uma palavra, né? Estaria morto, só está a aparência do órgão, por isso que ele chama de pseudo, porque isso verdadeiramente ativo não existe. Aí ele diz aqui ainda, né? Ele fala assim, no homossexualismo, teríamos os casos em que os indivíduos procurariam atender às solicitações sexuais com o parceiro do mesmo sexo em atitudes ativas ou passivas. Então, no homossexualismo, né, os indivíduos procuram o relacionamento sexual com pessoas do seu mesmo sexo. Homem procura homem, mulher procura mulher, e muitas vezes a atitude dele é passiva ou é ativa. Mas quando ele fala desse pseudo-hermafroditismo, eu me lembrei de caso até muito triste, de uma criança que ela nasceu com esses dois órgãos, né? E os médicos, olha só, isso já tem muito tempo, falaram para os pais que a criança tinha esses dois sexos ali, os dois órgãos, que eles iam fazer uma série de exames para decidir, né, para verificar qual era verdadeiramente o sexo da criança. E definindo qual era verdadeiramente o sexo da criança, eles iam fazer a cirurgia para extirpar aquele que não era. Só que os pais, vejam só, os pais queriam muito, muito mesmo, eles queriam ter um menino. Eles queriam ter um menino. Entendeu? Queriam muito ter um menino. Então, eles disseram ao médico que era para deixar o órgão sexual masculino e anular o outro, o feminino. E o médico, não sei porquê, aceitou fazer isso. Fez a cirurgia, extirpou o órgão sexual feminino e deixou só o masculino. E ele foi criado como menino, mas era uma menina. Entenderam? E quando ficou adolescente, com seus 12, foi criado como menino, usando roupas de menino, cortando o cabelo. Os pais queriam homem, queriam menino. Primeiro filho, eles queriam menino. Então, ignoraram isso. Foi criado como menino, mas quando chegou aos seus 12, 13 anos, o que aconteceu? Já lá pelos 10 anos, já gostava de vestidos. E os pais não permitiam. Queria brincar com bonecas, usava as roupas da mãe, os sapatos altos da mãe. Era uma menina. E aí já viu, né? Os pais batiam, botavam de castigo. Aí começaram a aplicar hormônios nele para desenvolver, né, os pelos, para aparentar ser menino. Na adolescência deu um problema gravíssimo, sabe, muito, muito grave mesmo na adolescência. Porque os pais queriam um menino. E era uma criança que nasceu assim. Não me sei por que o médico aceitou. Porque o médico disse que ia fazer os exames, que através dos exames poderia, né, detectar qual era o sexo verdadeiro, né? E fazer a cirurgia adequada. Mas os pais queriam um menino
Eu acho que o médico era amigo, né? Achou que também, sei lá, ou levou alguma vantagem nessa história, dinheiro, eu não sei, e criaram como menino, e era uma menina. Então, a gente vê como essas coisas são complicadas para os espíritos. Eu trouxe aqui também um texto, porque a nossa aula de hoje seria toda para tratar dessa questão, né? E foi o pessoal que pediu para a gente falar sobre isso. É um texto aqui que eu acredito que vocês estejam vendo, né? É, Crônicas e Artigos, o autor é Ricardo Orestes Forni. Ele vai falar sobre a homossexualidade, uma visão mais além. Ele até citou esse capítulo 6 que nós trouxemos aqui, da Joana de Ângeles, onde ele tira essa frase dela: o problema do sexo é do espírito, e somente do espírito virá para ele a solução. Joana de Ângeles. Aí ele fala assim: a edição de número 2297, de 28 de novembro de 2012, da revista Veja, páginas 102 a 104, traz uma reportagem abordando o assunto da adoção por casais homossexuais. Questão que os amigos Carmen e Alberto pediram para a gente abordar, né? Vejamos uma pequena amostra, porque atualmente casais homossexuais, às vezes duas mulheres ou dois homens, né, estão adotando crianças. Né? Então, isso se tornou, muitas vezes, uma discussão, né? Então, ele fala aqui: estimulados por leis, livros, filmes e novelas que tratam da homossexualidade como um fato da vida, os gays assumam sua orientação sexual sem constrangimento. Há um forte componente de classe nesse fenômeno. Quanto mais ricas e mais instruídas as pessoas, maior tende a ser entre elas a proporção de casais que se declaram gays. Claro, porque entre aqueles que têm mais instrução, né, um nível social mais elevado, eles não se preocupam muito com os preconceitos. Mas entre a classe mais pobre, menos instruída, né, você ainda vai encontrar essa questão como um verdadeiro tabu, né? Um estudo feito pelo demógrafo Reinaldo Gregori de São Paulo, tendo como base os dados do Censo 2010, confirma essa percepção e revela uma surpreendente taxa de casais do mesmo sexo no Brasil que já têm filhos. Eles são 20% em comparação com os 16% verificados nos Estados Unidos. Porque a pessoa fala, Estados Unidos, mas, gente, nos Estados Unidos também há um preconceito muito grande em relação à homossexualidade. As pesquisas apontam para o fato de que os casais gays não fazem as exigências que, em geral, são colocadas como condição para adotar. Entre elas, que a criança seja ainda um bebê. Essas são algumas exigências que os casais heterossexuais fazem. Normalmente, quando um casal heterossexual vai adotar uma criança, a primeira coisa que eles querem é um bebê, uma criança sem problema de saúde e uma criança da mesma etnia dos futuros pais. É raro, não estou dizendo que não acontece, mas é raro um casal branco querer adotar uma criança negra, ou um casal negro querer adotar uma criança branca. Normalmente, que é uma criança da cor da sua pele. Ou um casal branco querer adotar uma criança chinesa. Ou um casal japonês querer adotar uma criança branca ou uma criança negra. Normalmente, a pessoa quer da sua mesma cor, da sua mesma etnia, quer dizer, raça, ou então, de preferência, criança muito pequena, bebezinho, até 3, 4, 5 anos estourando. Em 2012, o Superior Tribunal de Justiça autorizou a adoção de uma criança por um casal de mulheres.
No ano passado, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união estável para os homossexuais. Então, foi aprovado, tá? Então, ele está falando de 2012, isso há 11 anos atrás. O Superior Tribunal autorizou a adoção de uma criança para um casal de mulheres, tá? E aceitaram, né, a união de casais. Esse texto é de 2013. Em 2012 também, eles mostram aqui que foi aprovada a união estável. Quer dizer, o casamento entre homossexuais, como Joana falou 50 anos atrás, que iria acontecer. E por isso que ele chama atenção, que normalmente os casais gays não fazem questão de adotar criança pequenininha ou só da cor deles, não. Eles adotam crianças com deficiências, crianças com síndrome de Down, crianças com paralisia cerebral, crianças que têm alguma deficiência física, crianças cegas, crianças já com 12, 13 anos, crianças com 10, 9, grupos de irmãos, eles não fazem essas exigências que muitas vezes os heterossexuais fazem, tá? Por isso que ele diz aqui, as pesquisas apontam, tá, para o fato de que os casais gays não fazem as exigências que, em geral, são colocadas como condição para adotar. Aí ele aqui elencou algumas: de ser um bebê, de ter boa saúde, de ser da mesma etnia, da mesma cor, entendeu? Fora da doutrina espírita, por certo, essa atitude aumentará. Aí ele diz aqui, né? Fora da doutrina espírita, no mundo, né, de outras religiões ou entre os ateus, ele diz aqui, essa atitude aumentará o número de calvos do país. Por quê? Porque, para muitos, só a questão, não falando nem da adoção, da união estável entre homossexuais, já é um absurdo, já é uma dor de cabeça, já é um horror. Por isso que ele fala, né, que as pessoas vão ficar tão horrorizadas que vão arrancar os fios de cabelo da cabeça. Aí ele fala, fora da doutrina espírita, essa união estável, essa permissão de casal gays adotarem crianças, vai ser de arrancar o cabelo da cabeça. Por isso que ele corre o risco de aumentar o número de calvos do país, né? Mas as explicações espíritas, isso aí que é importante, não nos dão o direito de arrancar os cabelos. As explicações espíritas não nos dão o direito de questionar ou dizer, eu sou contra, eu não aceito. Nem o casamento, nem a adoção. Nós, espíritas, não temos esse direito. Ouçamos a opinião de Raul Teixeira, José Raul Teixeira, exarada no livro Desafios da Vida Familiar, sobre a adoção de crianças por casal homossexual. O José Raul Teixeira diz assim, o pai criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Então, o pai vê assim, por que ele está fazendo isso? É esse porquê que interessa a Deus. Assim, vale refletir que o amor que se dedica a uma criança, tornando-a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada pelos pais ou pelas mães postiços, né, que se costuma chamar. Acompanhamos inúmeras situações em que os cuidados desenvolvidos para atender a criança fizeram com que os indivíduos ou pares homossexuais alterassem a rota dos próprios passos, enobrecendo o sentimento paternal ou maternal, ausentando-se da promiscuidade ou do desassossego íntimo, passando a sintonizar com frequências luminosas, acalmando o coração e os pensamentos, quando antes experimentavam tormentos, conquistando então valores espirituais de grande significação, superando lutas imensas do cerne da alma,
A adoção desse modo corresponde a um gesto sublime que Deus sempre abençoará. Porque muitos pares homossexuais, quando passaram a receber uma criança em casa como filho seu, mudaram muitas vezes a maneira de ser. Às vezes eram casais, pares, né, que viviam em boates, tendo aquela vida do hoje sua mãe não tem mais, né, curtindo adoidado, né, às vezes fazendo troca de casais, tendo uma vida sem muitas preocupações. Sabe, aquela vida livre, desimpedida, sem preocupações nenhuma. Às vezes, alguns tinham, não é geral isso, como heterossexual também, às vezes alguns tinham até uma vida promíscua, sabe? Aquela coisa de ter vários pares, vários namorados, serem ficantes e vivendo aquela agonia. A partir do momento que eles passaram a adotar uma criança, o modo de vida deles mudou radicalmente. Radicalmente. Às vezes os dois trabalhavam, um só passou a trabalhar para o outro ficar em casa cuidando das crianças, um trabalhava o dia inteiro, passou a trabalhar só meio horário para poder ter mais tempo com as crianças. A vida de muitos mudou totalmente, porque foi despertado neles um sentimento paternal ou maternal, que levou a uma modificação do estilo de vida, tá? E aí eles passaram a conquistar valores espirituais de grande significação, superando grandes lutas íntimas dentro deles. Então, essa adoção passou para ser para eles um gesto sublime que Deus abençoará. Então, como ele diz aqui, ó, assim vale refletir que o amor que se dedica a uma criança, que o amor que uma pessoa dedica a uma criança, tornando essa criança sua filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada pelos pais ou pelas mães. A partir do momento que você passa a amar uma criança como seu filho, não interessa se você é heterossexual ou homossexual. Não interessa. O que interessa é o teu sentimento. E quando você muda toda a sua vida para poder dar àquela criança um lar verdadeiro, bom, você está sendo, podemos dizer, abençoado por Deus. E ele continua aqui. De que adianta um lar heterossexual, quer dizer, a mãe, uma mulher direitinha, o pai, está lá, homem e mulher, um casal heterossexual. De que adianta um lar heterossexual onde a criança vê o pai alcoolizado espancar a mãe e os irmãos? Isso quando não mata a mãe e os irmãos. De que adianta um lar heterossexual onde o pai violenta sexualmente a própria filha? De que adianta um lar heterossexual onde o pai utiliza-se do próprio filho como mula de tóxicos? De que adianta um lar heterossexual onde os pais obrigam os filhos a esmolarem nos sinaleiros? Ou quando o pai ou a mãe deixa a criança trancada dentro de casa e vai para a balada, e a criança sozinha abre uma janela e cai da janela, ou então vai acender o fogão e taca fogo na casa e morre. Às vezes, 2, 3 crianças ficaram trancadas dentro de casa porque a mãe foi para a balada. Nós vivemos casos assim? A mãe foi namorar, foi para um show, ou o pai foi e deixaram as crianças sozinhas, e a criança pequenininha abriu a janela e tentou sair pela janela, tentou chamar alguém e caiu e morreu lá do 10º andar. Ou morreram todos queimados dentro de casa. A obra do casal é heterossexual. De que adianta um lar heterossexual onde os pais prostituem a própria filha? Ou será que ainda confundimos moral
com sexualidade. É homossexual é imoral. É heterossexual é moralizado, é gente do bem. Os noticiários que festam os canais de televisão com os crimes mais variados, onde as corrupções mais lamentáveis, onde as impunidades que desafiam as leis são cometidas por homossexuais. Você vê caso assim, com frequência, de homossexual matando filho ou a filha. A gente vê com frequência homossexuais violentando os filhos, prostituindo os filhos, levando os filhos a se tornarem viciados. É muito raro. Eu não me lembro de um caso assim, mas eu sei de casos de pais heterossexuais que mataram os filhos, que prostituíram os filhos, que violentaram sexualmente os filhos, ou que deixaram os filhos com outras pessoas. Às vezes a mãe casa com outro homem que não é o pai dos filhos, e o padrasto abusa sexualmente da enteada, às vezes com o conhecimento da mãe. Como há casos de pai que casa e a madrasta espanca a criança e o pai não fala nada e muitas vezes ainda ajuda a matar o próprio filho. A gente não vê isso entre os homossexuais, mas vê muito entre os heterossexuais. Onde a criança corre mais riscos? Nas ruas, no abandono, com os mais variados tipos de crime, ou no aconchego de um lar, onde sejam verdadeiramente amadas por irmãos ou irmãs situadas na faixa da homossexualidade. Então, é melhor deixar a criança ali, na rua, na sarjeta, ou permitir que ela seja adotada por homossexuais que vão dar a ela amor, carinho, verdadeiro lar. Mas, por falar sobre o homossexualismo, você se lembra das lições de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, respectivamente dos livros Sexo e Destino e Sexo e Obsessão? O Sexo e Obsessão é no capítulo 15, parágrafos 15 e 16. Não. Então, ele vai dizer aqui, vamos trazer uma pequena lembrança. Seria bom, quem quiser, anotar essas referências aí. Do Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 15, parágrafos 15 e 16. Vamos trazer uma pequena lembrança do segundo livro, que é o Sexo e Obsessão, no capítulo 15, parágrafos 15 e 16. Aí ele diz assim no livro: destituído de equipamentos sexuais, o espírito é neutro na forma da expressão genésica, possuindo ambas as polaridades, feminina e masculina, em que o sexo se expressa, necessitando, através da reencarnação, de experienciar uma como outra manifestação, a fim de desenvolver sentimentos que são compatíveis com os hormônios que produzem. Face a essa condição, assume, dependendo da reencarnação, uma outra postura sexual, devendo desenvolvê-la e vivenciá-la com dignificação, evitando comprometimentos que exijam retornos dolorosos ou alterações orgânicas, sem a perda dos conteúdos emocionais ou psicológicos. Isto equivale a dizer que toda vez quando o espírito abusa de uma função, volta a vivenciá-la a fim de recuperá-la mediante processos limitadores, inibitórios ou castradores. Todavia, se insiste em perverter-se, atendendo mais aos impulsos do que à razão, dominado, né, pelo instinto antes que pelo sentimento, retorna em outra polaridade e não o capacita para sua manifestação conforme deseja, correndo o risco de canalização das energias de forma equivocada. Vamos pensar assim, em um homem que, durante toda a vida dele, sempre usou sexo para suas conquistas.
Um homem que abusou de muitas mulheres, enganou muitas mulheres, né? Aquele homem que muitas vezes é casado e sai pela rua arrumando namorada, chega a ficar noivo, constitui duas famílias, engana mulheres de todo tipo, né? Quando ele desencarna, já vai ter uma reencarnação difícil. Mas se mesmo assim ele continuar abusando das pessoas através do sexo, ele pode reencarnar novamente, mas agora não mais como homem, como mulher. Como mulher. Para, de repente, sofrer aquelas coisas que ele fez mulheres sofrerem. Entendeu? E outras vezes, aí tem um problema. Ele está no corpo feminino, mas ele sente que ele é um homem, entendeu? Ele sente que é um homem. O que ele deveria fazer? Buscar, né, viver como homem, ou melhor, desculpa, viver como mulher. Mas ele sente no psiquismo dele que ele é um homem e que ele ainda sente o prazer em fazer sofrer o outro. E muitas vezes ele poderá se tornar um homossexual, porque ele tem um corpo de mulher, mas o seu psiquismo masculino. Outras vezes pode reencarnar como uma mulher, né? Mas com uma série de problemáticas de saúde, entendeu? Ou uma mulher que não vai ter muita sorte, vamos dizer assim, nos relacionamentos. Na vida dela só vão aparecer homens que querem enganar, abusar, se aproveitar dela. Homens por quem ela vai se apaixonar, que vão traí-la, vão agredi-la, vão fazer com ela tudo que muitas vezes ela, no corpo masculino, fazia com outras mulheres. Então, ele diz aqui, em assim acontecendo. Vou voltar. Todavia, se depois de reencarnar, insiste em perverter-se, atendendo mais aos impulsos do que à razão, dominado pelo instinto antes que pelo sentimento, retorna em outra polaridade, diferente daquela do sexo que ele tinha anteriormente, que não capacita para sua manifestação conforme desejara. Antes era vamos dizer assim, um Dom João, né? Um Dom João, um homem que andava atrás de todas as mulheres, agora é mulher. Não pode mais viver assim. Se bem que tem uns que vivem. Mas é um pouco mais complicado. Em assim acontecendo, o fenômeno se torna mais grave, que muitas vezes ela vai canalizar as energias de forma equivocada. Isso vai produzir danos perispirituais, irão exteriorizar-se em transtornos profundos da personalidade e da aparelhagem genésica. Face aos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhe permite comportamentos viciosos. E não permite comportamento vicioso para ninguém, né? Nem para os heterossexuais. Então, nenhum de nós podemos ter comportamentos viciosos. Estando previsto para o futuro um número expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos, que deverão investir melhor em mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos da sua conduta sexual. E ele está querendo o seguinte, que conforme, esse texto é mais ou menos aqui de 2013, 2014, né? Então, ele está falando aqui que, frente ao processo evolutivo da humanidade, nós iremos ver no futuro, se esse texto é de 2012, 2013, quer dizer, esse texto é de 10 anos atrás, o futuro poderíamos dizer hoje. Nós estamos vendo hoje muitos espíritos, na atualidade, transitando na condição homossexual. É ou não é? O que não permite a eles, a ninguém, comportamentos viciosos.
estando previsto para o futuro, quer dizer, está sendo previsto pela espiritualidade, né, para o futuro, que nos dias atuais, que reencarnariam um número expressivo de espíritos que vai chamar a atenção de psicólogos, sociólogos, pedagogos, e esses médicos, psicólogos, sociólogos, deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos da sua conduta sexual. Ela está querendo dizer o seguinte, que nessa época, eles já estavam percebendo aqui, ó, esse texto aí é de 27 de janeiro de 2013, eles estavam percebendo que no futuro, 10, 15 anos no futuro, surgiria um número muito grande de homossexuais. É o que nós estamos vendo hoje. E que esses psicólogos, sociólogos, pedagogos deverão estudar, se preparar melhor para atender esses espíritos, né? Estudos em torno dos hábitos humanos da sua conduta sexual. Já no livro André Luiz, Sexo e Destino, no capítulo 9, na segunda parte, do parágrafo 38, encontramos o texto. Aí diz, ele está tratando de um caso, né? Aí André Luiz diz assim, tendo Neves é uma pessoa, formulado consulta sobre os homossexuais, Neves é um espírito, né? Que estava, é amigo de André Luiz. Então ele faz uma pergunta sobre os homossexuais. Félix, o orientador, demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições irreversivas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediências a tarefas específicas, que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retornar ao veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, aditando que a alma reencarna nessa ou daquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal, o que nos constrange a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em quaisquer posições, correm por nossa conta. Quer dizer, se os espíritos, tá, reencarnam com alguma dificuldade, isso é por culpa de quem? De nós mesmos. Então, ele fala aqui que muitos espíritos reencarnam homossexuais ou intersexos. Intersexos quer dizer, são suscetíveis de reencarnar na condição de mutilados, quer dizer, pessoas estéreis, pessoas que têm um órgão sexual mutilado, defeituoso, que não vai poder ter uma atividade sexual normal, ou pessoas inibidas em certos campos de manifestação, às vezes tão depressivas, né? Tão envergonhadas, que ela não vai conseguir ter um relacionamento sexual normal. Então, se a alma reencarna nessa ou naquela circunstância, é para melhor se aperfeiçoar, e nunca porque ela foi castigada ou sob a destinação do mal. E nós precisamos reconhecer que os nossos delitos, sejam quais foram, correm por nossa conta. Tá sobre a nossa culpa mesmo, né? Nossa própria responsabilidade. A Tina Joana de Anjos, no livro Após a Tempestade, capítulo 6, ela diz o seguinte, assim cultiva, ela está fazendo uma recomendação para a gente, assim cultiva o lar, atende a família, faze-te co-criador na obra de nosso Pai, coopera com os que transitam em dores e edifica na mentalidade geral o conceito segundo o qual o sexo é para a vida e não a vida para o sexo. Não é? Nós não podemos levar uma vida, né, daquela que eu não aguento viver sem sexo. Porque tem gente que fala isso, né? E por causa disso se entrega a qualquer tipo de relacionamento. Então, o sexo é para a vida, para dignificar a vida, e não a vida para o sexo. Onde os casais homossexuais que adotam uma criança e proporcionam a elas o amor de um lar, estariam fugindo dessa orientação. Né? Por quê que eles estariam fugindo da orientação se eles adotam uma criança? Por quanto tempo ainda estaremos com a pedra na mão, sempre pronta para atirá-la contra o nosso semelhante? Pior ainda se essa pedra estiver nas mãos de alguém que se diga espírita.
Ela fala, por que que você acha que um casal homossexual que adota uma criança e proporciona a elas o amor de um lar, estaria é, propenso ao pecado? Estaria levando essa criança a fazer coisas ruins ou abusando dessa criança? Por que que você pensa assim? Que o casal homossexual não pode adotar uma criança. Se eles adotarem, eles vão desviar essa criança. Por quê? Ela falou, isso é preconceito. Por quê? Você está com a pedra na mão para tirar na cabeça deles. Aí ela diz, não devemos fazer isso, principalmente nós, os espíritas. Então, eu achei esse texto muito bom, muito interessante, muito interessante. E tem um outro aqui, pequeno também, que é falando, né? Deixa eu ver aqui, abriu. Eu acho que vocês também estão vendo isso. Uma entrevista do José Raul Teixeira, à revista O Consolador, em fevereiro de 2009. A revista O Consolador é uma revista eletrônica. Então, fizeram uma entrevista com ele e fizeram uma pergunta para ele. A equipe do jornal, da revista O Consolador, perguntou o seguinte para o José Raul Teixeira: como você vê a oficialização do casamento entre homossexuais e a adoção de filhos por parte deles? Aí o Raul Teixeira responde: consideramos que qualquer oficialização que se estabelece no mundo corresponde à formalização de situações que já existem, ou que precisam ser normatizadas para evitar distorções dos julgamentos de diversificadas situações, em respeito ao conceito formal de justiça. Ora, se for oficializado o casamento, é porque eles já se unem. Então, já que eles se unem, vamos legalizar o negócio para um deles não ser prejudicado no caso da morte um ou de outro, para que um deles tenha os benefícios de plano de saúde, de pensão. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz aqui, né? Assim, se fala de oficialização de casamento entre pessoas do mesmo sexo, é que essas pessoas não estão se unindo sem qualquer formalização, deparando-se a partir disso com problemas cujas soluções exigem um pronunciamento da lei que regulamenta a vida de um povo ou de uma sociedade. Independente do nome que se deseje dar a essas uniões, a realidade é que tais uniões existem. Seus parceiros podem conviver pouco ou muito tempo juntos, podem fazer aquisições de variada índole, podem comprar casa, carro, imóveis de todo tipo, em nome da dupla ou durante o período que estão juntos. Os indivíduos. Como ficará perante a sociedade organizada a situação de um e de outro parceiro? Em caso de falecimento de um deles, vamos dizer que eles tinham comprado um apartamento juntos, um há direito a pensões e outros benefícios, após uma vida em comum. Todos os quadros com os quais nos defrontamos e que tomam o corpo da sociedade precisam ser estudados e disciplinados pela legislação. Compraram um apartamento juntos, um morreu, e o outro, quem é que vai ficar com o apartamento? A família, que viveu às vezes com ele 30, 40 anos. Não há como fazer vistas grossas e fazer de conta que tal coisa não existe. Logo, não há como fugir dessa oficialização em nome de qualquer tradição ou preconceito, uma vez que os fatos a estão afrontando os tempos e exigindo um posicionamento oficial das autoridades, pois não há lei que possa impedir, de fato, que duas pessoas do mesmo sexo tenham vida em comum, que se entendam, que se cuidem ou que se amam. Só nesses países malucos aí, que os homossexuais são presos e são condenados à morte. É Uganda, né? Uganda, na África. No que respeita à adoção de filhos, estamos diante de uma questão de bom senso. O que será melhor para uma criança? Viver nas ruas ao abandono, sujeita a todos os perigos que inundam as ruas? Em instituições que, por mais respeitáveis que sejam, os orfanatos, né, não consegue se converter no lar para nenhuma criança abandonada? Ou ser amparada pela generosidade e pelo carinho de duas pessoas do mesmo sexo que vivem juntas? O espírito Camilo, que é o orientador espiritual de José Raul Teixeira, sempre me ensinou que o amor em si mesmo não tem sexo,
e que é muito valorosa a atitude de quem quer que seja que se decida a adotar uma criança. Somente a hipocrisia ou a indiferença para com a criança órfã ou abandonada pode criar impedimentos para tal adoção. Então, a gente está vendo aí, né, a posição do espírito Camilo, uma posição, né, sólida, como foi a posição de Joana de Ângeles e daquele artigo anterior. Agora, nós vamos, para encerrar, ler um outro texto agora do Chico Xavier, né? Do nosso irmão Emmanuel. É o terceiro texto que eu trouxe para a gente encerrar esse assunto. E depois a gente vai dar tempo de falar um pouquinho. Eu acredito que vocês estejam vendo, né? Deixa eu ver aqui. Estão vendo aí? Sim, né? Acredito que sim. No livro Vida e Sexo, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, é feita a seguinte pergunta. Ele traz uma pergunta do Livro dos Espíritos. Nessa pergunta do Livro dos Espíritos, espera um instantinho, gente. Nessa pergunta do Livro dos Espíritos aqui, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Quando errante, quer dizer, quando está no plano espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta dos espíritos. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de paciência. Tá? Questão 202 do Livro dos Espíritos. E aí o Emmanuel vai falar o seguinte, analisando essa questão. A homossexualidade também, hoje chamada transexualidade, esse livro também tem aí 50 anos, tá, gente? Em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental dos estudos psicológicos que tratam do assunto em base materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Então, se você for estudar esse tema, homossexualidade, transexualidade, só vendo as questões do corpo de carne, você não vai encontrar as razões, porque isso aí são questões que afetam o espírito. E Emmanuel diz assim, observada a ocorrência da homossexualidade, mas com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual, que a maioria na Terra é heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, com experiência homossexual, formando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, impede igualdade ao respeito e atenção devido às criaturas heterossexuais. Foi o que foi dito pelo texto anterior, que iriam reencarnar, na atualidade, um grande número de espíritos nessa orientação homossexual, e que os psicólogos, deveriam se preparar para estudar, para auxiliar esses irmãos. Tá? E aqui o Chico, há 50 anos atrás, o Emmanuel está falando disso. E naquela época, em 70, 60, quando esse livro foi publicado, já existiam na atualidade, como na realidade sempre existiram, né? Eles sempre estiveram aí, um grande número de espíritos nessas condições homossexuais. Mas que eles, ele diz aqui, deixa bem claro, merecem todo o nosso respeito e carinho. Esse livro é de 1970, tem apenas 53 anos, né? Apenas 53 anos. Mas que eles merecem o mesmo carinho e respeito
que os heterossexuais. A coletividade humana, diz Emmanuel, aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, questões do corpo, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa, com a parte que assume no jogo da delinquência. Então, ele está falando aqui, essa questão de, ele é anormal, porque ele é homossexual. Não, ele é normal, porque ele é heterossexual. Está falando, esse nosso pensamento fica muito a desejar quando se trata de sinais morfológicos, tá? Para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Quer dizer, ser homossexual ou não ser homossexual não está sendo não caracteriza a dignidade humana. Como nós vimos anteriormente, há muitos heterossexuais indignos e muitos homossexuais muito dignos. Tá? Porque aí ele diz, por quê? Por que isso? Porque a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos. Quer dizer, o que vai valer é o caráter, a moral do indivíduo. É isso que vai exaltar a vida comunitária do indivíduo pelo próprio comportamento dele, na sustentação do bem de todos, ou que vai deprimir pelo mal que ele causa, com a parte que ele assume no jogo da delinquência. Então, tem vários heterossexuais que vivem na delinquência. E que você não pode dizer que ele é um cidadão, ele é do bem, ele é homem, é mulher, é gente de bom caráter. Mas aquele ali é gay, aquilo ali não presta. Então, você não pode julgar por isso, por causa disso, né? Por causa da orientação sexual, como se faz hoje em dia, inclusive mata-se muitas pessoas homossexuais. E ele diz aqui, a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas e essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, todos nós tivemos existências como homem e como mulher. Então, se você for analisar, todos os espíritos viveram a bissexualidade, né? E essa bissexualidade, vai ser mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira efetiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. A face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, né? Da masculina para a feminina, ao envergar o casulo físico, o corpo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade, em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher das mesmas circunstâncias. Então, você vê, às vezes, um espírito que teve muitas reencarnações como homem, aí reencarna como mulher, mas não tem nenhum problema em relação a sexo. Sempre viveu muito bem com a sua sexualidade. Aí reencarnou como mulher. Mas gosta, né? Ela gosta de fazer serviços que os homens gostam de fazer também. Gosta de fazer trabalhos de mecânica, gosta de fazer trabalhos, de repente, de pedreiro, gosta de trabalhar com ferramentas que normalmente são coisas mais voltadas para o homem, gosta de
sei lá, ser mecânico de carro. Então, mulheres que têm vida a sua sexualidade, são heterossexuais. Motorista de caminhão, motorista de caminhão. Eu conheço soldadora, Né? trabalha com solda da indústria. Solda, trabalha naquelas minas, pilotando aqueles caminhões, que é um tamanho extraordinário, que é os caminhões das minas para carregar o minério, são caminhões imensos, dá 3 vezes o tamanho de um caminhão desse. Eu já vi uma vez, a roda imensa, e elas dirigindo ali. Por quê? São, muitas vezes, espíritos que tiveram várias reencarnações como homens. Reencarnaram mulheres, mas não tem problema com isso. São sexualmente, assim, vivem sua sexualidade naturalmente, têm filhos, são heterossexuais. Como tem homens que são heterossexuais, são casados, muito bem casados, né? Vivem bem com sua esposa, têm seus filhos, mas adoram, gostam de atividades que são mais voltadas às questões femininas, cabeleireiros, massagistas, cozinheiros, são designers, são desenhar roupas femininas, não entendemos isso? Gostam de jardinagem, têm um espírito, a tendência feminina, mas são heterossexuais. Isso prova o quê? A bissexualidade do espírito. Então, ele diz aqui, a face disso, a individualidade em trânsito da experiência masculina da feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o corpo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estadiado por muitos séculos e que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se um processo análogo, igual, com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Aí continua Emmanuel. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito, no renascimento entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Então, ele pode reencarnar para trabalhar, de repente, um pouco mais a questão feminina, que trabalhou pouco, ou para trabalhar mais as questões masculinas, que trabalhou pouco, ou então, porque ele precisa, talvez, como homem ou como mulher, reparar certas coisas. Lá no passado, havia muitas mulheres que usaram da sua feminilidade para enganar, para atrair, entendeu? Muitas mulheres que usaram do jogo da sedução para fazer conquistas, para ganhar muito dinheiro, e que destruíram muitos homens e muitas famílias. Também está comprometida. Também está comprometida. Então, ele fala aqui, o homem que abusou das faculdades genéticas, quer dizer, que abusou do sexo, arruinando a existência de outras pessoas, com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos, é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. Quer dizer, ele sente que aquele corpo não é dele. Ele sente que ele tem uma alma, né, masculina, mas ele está num corpo que não permite a ele seduzir mais outras mulheres, porque o corpo dele é feminino. Aí pode acontecer ele se tornar homossexual. Pode acontecer. Como também tem mulheres que abusaram, reencarnam como homem, e às vezes é um homem que não tem muita beleza física, porque era muito pela beleza que elas seduziam, e agora está no corpo de um homem que às vezes nem tem beleza física. Como é que ela vai conseguir? Ela vai continuar fazendo as conquistas dela, né? Então, ele diz aqui, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins.
tá? E ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, quer dizer, à própria reencarnação, investimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem, com isso, viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem em sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Porque, às vezes, os artistas, a gente sabe que o artista ele tem uma sensibilidade maior. Nós vimos na aula da Ivone Pereira sobre Chopin, né? Uma sensibilidade muito maior. Então, às vezes, foi um escritor, foi um músico, e com a sua arte acabou se envolvendo em questões amorosas e o impediram de dar continuidade à sua arte ou levaram a produzir algumas desgraças. Então, eles, para poderem retornar com a sua arte, de repente foi um músico, agora vai ser um escritor, ou foi um ator e agora vai ser, sei lá, um pintor, ele pede para vir num corpo diferente daquele. Se era uma mulher, ele pede para vir num corpo de homem. Se era homem, ele pede para vir num corpo de mulher. Para ter menos, né, chances de falhar e poderem realizar a tarefa, a missão, né, que eles teriam mais facilidade, que eles deveriam ter abraçado. Então, ele diz aqui, às vezes pede um corpo diferente daquele, do habitual, né, com que se garantem contra as tentações, são os arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Observadas tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, então você tem a homossexualidade como uma prova para aquele que abusou do sexo e agora vem num outro corpo e às vezes não aceita essa nova condição, ou temos a homossexualidade de experiência. Esse companheiro escolhe vir num outro corpo, né? E, às vezes, ele se torna, por N questões, homossexual, mas que vive dignamente, tá? Então, observadas, porque, às vezes, na outra vida, ele abusou demais. E, às vezes, ele vem num corpo diferente daquele. Vamos dizer que o psiquismo dele ainda seja muito forte, e ainda, ele, como homem, ainda sinta atração, ele, como homem hoje, ele sinta atração por outro homem. Ele pode até se tornar um homossexual. Mas o importante será, ele está conseguindo cumprir com a missão dele? A questão toda de deixar de ser um homem que abusava das pessoas e do sexo? Na condição homossexual, ele está conseguindo resolver essas questões que envolviam o abuso, né? A sedução, ele conseguiu. Então, está tudo bem. Então, observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais o entendimento dos problemas do amor e do sexo. Porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor, heterossexualidade ou homossexualidade, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Emmanuel. Então, lembra quando eu falei, e acho que o outro companheiro também falou na última aula, né? Quando ele disse assim, que os 2 centros de forças nossos que vão nos trazer maior problema
é o gástrico e o genésico. O gástrico, porque está associado às questões da alimentação. O genésico, por causa das questões da sexualidade. E desde que o mundo como quer ver um exemplo que me veio à cabeça? Como é que João Batista perdeu a cabeça? Como é que ele perdeu a cabeça? Ele perdeu a cabeça porque Salomé, a jovem Salomé, enteada do rei, fez uma dança sedutora, amigo da mãe, que foi a mãe que pediu, vai lá e dança para o rei, de uma maneira bem sensual. Eu vi até essa cena ontem, que ontem passou esse filme, de uma forma bem sensual. Seduz o rei com a sua beleza, com a sua sensualidade. Como ele já está um pouco bêbado também, né? O alcoolismo associado ao sexo, ao desejo, vai fazer com que ele faça o que você quiser. E aí ela, atendendo ao pedido da mãe, dança de forma muito sexy o rei, que era padrasto dela. Padrasto dela. Respeito aí foi por isso. E quando ele estava bêbado, ele fica totalmente seduzido. E ele diz para ela assim: pede o que você quiser que eu te dou. Entendeu? E ela foi para a mãe. Mãe, ele disse que eu posso pedir o que quiser. Ela diz: pede a cabeça de João Batista. Ele não queria matar João, porque ele já tinha tido um sonho. E esse sonho, um espírito apareceu para ele e disse o seguinte: ó, tolera João Batista, que João Batista falava muito dele, atirava muita pedra em cima dele, por causa do comportamento dele. Porque ele mandou o irmão para a guerra para ficar com a cunhada, como amante da cunhada. Olha só. E essa cunhada tinha uma filha, que era sobrinha dele. Então, João Batista acusava ele de fratricida, de ter matado o irmão para ficar com a cunhada. E ele queria aprender a matar João Batista. Aí, um dia, com muita raiva, ele mandou prender João. Mas o anjo no sonho disse para ele: não toque em João, não mata, porque se você fizer isso, vai ser a tua desgraça. Então, ele mandou prender João, mas ele não mandou matar. Quando a jovem vira para ele e diz: eu quero a cabeça de João, na frente de toda a corte, ele fica entre a coisa caldeirinha. Por quê? Porque ele era um rei, e palavra de rei não volta atrás. O rei, se fez uma promessa, tem que cumprir. E ele falou para ela: pede o que você quiser, que eu te dou. Bêbado, seduzido pela beleza da moça, ele, contrariado, teve que dar a cabeça de João. Realmente, a vida dele depois, ele ficou louco e teve um monte de problemas, e perdeu o trono. Isso é a sedução. Então, desde que o mundo é mundo, nós temos as questões sexuais trazendo problema para as pessoas. Olha Salomé no tempo de Jesus. E antes, olha o caso de Davi, o rei Davi, é a mesma coisa. Também parece que mandou o irmão para a guerra e casou com a cunhada. Aí, como castigo, né? O primeiro filho dele morre, ele tem um filho com a cunhada e, entre aspas, o filho que seria o herdeiro, primeiro filho dele morre. Porque também por causa de sexo, ele comete o crime de se livrar do irmão para ficar com a cunhada. Os filhos vêm vivenciando isso. De repente, uma mulher usou muito da sedução para ganhar dinheiro, para conquistar uma posição social, né? Isso não passaria hoje. E que vem fazendo isso há várias reencarnações, ela pode
ter uma nova reencarnação e ser obrigado a nascer num corpo de homem. Só que Eu lembrei de Cleópatra. não é? Só que o psiquismo dela era feminino. E ela reencarna num corpo de um homem que não tem nem beleza. E ela diz: como é que eu vou continuar a seduzir? Como é que eu vou continuar a usar o sexo no corpo de homem? Eu sou mulher. E muita gente ela não aceita a situação que ali era para ela viver como um homem, ter uma vida naquele sexo, para que essas questões morais fossem resolvidas. Porque se ela continuar reencarnando como mulher, ela vai continuar se comprometendo como mulher. Então, Deus é só vai num corpo de homem. E agora você não vai ter armas para seduzir. Mas o espírito é tão danado que mesmo como mulher, ela passa o quê? Adotar o comportamento, ou melhor, ser homem, encarnou como homem, passa a adotar um comportamento feminino. Ou faz uma cirurgia plástica aqui hoje, né? A gente sabe, né? Aí usa um hormônio ali, daqui a pouco o cabelo está crescendo, faz uma plástica aqui, né? Põe seios de silicone. Quando você olha, é uma mulher perfeita, fisicamente falando. E começa a fazer o quê? As seduções que ela fazia antes. E muitos homens se apaixonam por esses irmãos que a gente chama de transexuais e tudo mais. Quer dizer, ela continua fazendo a mesma coisa. Então, o problema está no espírito. Não adianta remédios, não adianta as questões materiais, não vão resolver isso. O espírito é que precisa ser educado. Ou alguém acha que Deus errou? Mandou você num corpo feminino porque ele errou? Ele errou. Não, não, não. Eu sou homem, eu tinha que estar no corpo de homem. Porque o meu psiquismo, Deus errou. Deus me mandou num corpo de mulher porque ele errou. Se meu psiquismo é masculino, ele me mandou no corpo de mulher, ele errou. Eu estou no corpo errado. Porque Deus errou? Claro que não. Deus não errou. Eu é que preciso me reequilibrar psiquicamente. Então, o problema está no espírito, não na condição física. São questões que envolvem o espírito. Bom? Então, meus irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema? Eu acho que não, né? Eu acho que o que nós vimos hoje, lemos hoje, deu para a gente esclarecer bem sobre esse assunto, né? Deus não erra. Nós é que precisamos nos reeducar. E resolver algumas questões psíquicas, sexuais, que nós ainda trazemos de vidas anteriores. Então, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, e como nós vimos, né? Esses temas aqui que nós estudamos estão nos livros espíritas há 50 anos, mas muito pouco se estudou sobre isso. Então, nós precisamos estudar sobre isso. O livro de Joana tem 50 anos, Após a Tempestade, o livro Vida e Sexo, aqui, né, do nosso irmão Chico Xavier, também já tem 50 anos, e esses livros pouco estudados até hoje. Então, que nós possamos estudar esses temas para, como diz o companheiro, né, como diz Joana, nós espíritas não ficarmos falando absurdos, nem jogando pedra em ninguém. Porque, como ela falou, quando uma pedra dessa está na mão do espírita, o problema é sério. Então, nós vamos encerrando aqui, e eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino fazer a nossa prece de agradecimento. Tá bom. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade da casa de Francisco de Assis, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão,
agradecer a presença da espiritualidade, que possamos, a partir desses ensinamentos, dessa reflexão, a gente se melhorar cada vez mais, ver o mundo de uma maneira mais simples, mais delicada, com mais respeito, mais alegre, ver o outro como um ser humano, como um espírito, e colocar em prática os ensinamentos que estamos tendo através desses estudos. E agradecer a Deus pela oportunidade e pedir a permissão para dar por encerrado o estudo da tarde de hoje. Que Jesus possa estar conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minhas irmãs, nós vamos encerrando aqui, né, os nossos estudos da semana, e eu acho que foi uma semana muito rica, de muito aprendizado para todos nós, né? Os temas são realmente muito interessantes, e que a gente, acima de tudo, respeite, né? Porque o respeito está na base de tudo, né? Com certeza. Respeite a todos os nossos irmãos. Ó, um beijo no coração, fiquem com Deus, Queridas, que o Senhor bom final nos de abençoe. semana. Excelente Boa segunda. domingo.